Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 30 de março. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 6. Afinal, o que detém o anticristo? Nós estamos na terceira semana com mensagem 22. A apostasia precederá a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus, quanto mais o tempo da vinda do Senhor se aproxima, mais a iniquidade opera, Senhor Jesus, mais o anticristo vai consolidando o seu caminho. Ó Senhor Jesus, e para a vinda de Cristo acontecer, primeiro tem que vir a apostasia, o abandono, o afastamento da fé. Ó Senhor Jesus, hoje cada um tem o seu conceito de fé. Esse é o resultado da sociedade pós-modernista. Ó Senhor Jesus, mas nós vivemos a contramão disso. Nós vivemos tomando Deus como nossa referência. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos mostrando que o amor vai se esfriando, porque a iniquidade está cada vez mais aumentando. As pessoas estão se afastando do caminho de Deus, se afastando do caminho da fé. Ó Senhor Jesus, hoje nós estamos ainda no princípio das dores. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor, Ele quer nos alertar que nós como igreja precisamos nos preparar, ser aperfeiçoados, ser salvos de todas essas situações que podem nos assolar a qualquer momento. Ó Senhor Jesus, para isso Ele está nos dando uma estrutura de fé, amor e esperança. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente entender, compreender o que o Senhor está dizendo, ouvir, praticar a sua palavra, Senhor Jesus, que é isso que vai nos dar um caminho sólido, uma direção e vai nos preparar de fato para a sua vinda, sendo vencedores. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra e que também nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 14. Ó Senhor Jesus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ó Senhor Jesus. Capítulo 21, versículo 11. Ó Senhor Jesus. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Mateus capítulo 24, versículo 12. Ó Senhor Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O efeito da apostasia. O amor se esfriará de quase todos. Ó Senhor Jesus.
Jesus nos apresentou uma parábola sobre a necessidade de orar sem cessar e viver como uma pessoa cheia de fé. Entretanto, na mesma passagem, ele revela que chegará o momento em que essa fé se esvairá entre os crentes. Ou seja, será que o Senhor encontrará fé na terra quando de sua segunda vinda? Isso nos leva a redobrar nossa atenção nesses últimos tempos, pois sabemos que a apostasia acontecerá em duas etapas. Ó Senhor Jesus! A primeira etapa, descrita em Mateus 24, versículos 7 e 8, e Lucas 21, 11, provocará apatia generalizada e profunda da fé entre os filhos de Deus. Observemos que, como relatado nessas duas porções da Bíblia, são assim os dias que estamos vivendo, com guerras, rumores de guerras, fomes e epidemias, como características de nosso tempo. Ainda não começou a era do fim, porque estamos no princípio das dores, e neste tempo já observamos muito esfriamento entre os filhos de Deus. Mesmo assim, devemos atentar para o fato de que estamos entrando na segunda etapa, que diz respeito à rebelião das nações contra tudo o que se relaciona com Deus e atingirá diretamente os judeus e, em seguida, os cristãos. A sequência do texto de Mateus nos revela isso. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Profeticamente, esse texto se refere ao que acontecerá aos judeus, que serão alvo de ódio por parte de muitas nações. Mas sabemos que esse ódio também vai refletir-se nos cristãos, em nós que cremos no Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus! Queridos irmãos, estamos de certa forma vivendo em tempos de bonança. Embora passemos por uma pandemia, desfrutamos da liberdade de pregar o Evangelho e de viver a vida da igreja. Só que precisamos preparar-nos, porque virá o dia em que muitos dentre nós se escandalizarão, trairão essa fé e odiarão uns aos outros. A pressão que sucederá nessa fase abalará a fé de muitos. Por isso precisamos preparar a igreja para esse tempo. Continuemos a ouvir e a praticar a palavra profética, que nos dará direção e nos preparará para a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus! O texto de Mateus 24 revela também que com a multiplicação da iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Como você se sente ao saber disso? Não pense que você está salvo. Se você hoje não se consolidar nos pilares da vida cristã, desenvolvendo a fé, o amor e a esperança, se hoje não for aprovado por Deus nos momentos em que sua fé for provada, você irá balançar. Por que chamo sua atenção para isso? Porque a apostasia e a multiplicação da iniquidade juntas farão o amor se esfriar de quase todos. Ó Senhor Jesus! Em seguida lemos: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Pregamos o evangelho do reino para salvar o maior número de pessoas possível, aperfeiçoá-las e assim produzir mais vencedores que sejam arrebatados antes da grande tribulação. Os comportores dinâmicos têm papel fundamental nesse processo. Esse pequeno grupo de servos de Deus tem feito um trabalho inédito na história da humanidade. Pregam o evangelho do reino por meio de oração e distribuição de livros com a palavra profética escrita, chegando a semear de 8 a 9 mil livros por dia. Isso nunca existiu na história humana. Também, no Instituto Vida para Todos, tem difundido diversas mensagens das palavras do Evangelho do Reino a todas as pessoas, no Brasil e no exterior. Ó Senhor Jesus! E nós na igreja temos preparado uma rede de cuidado para abraçar essas pessoas e cuidar delas com labor de amor, preparando-as para a perseverança da esperança. Deus não nos deseja reprovar, mas nos fazer amadurecer, fortalecendo-nos e arraigando-nos na fé, a fim de alcançarmos a maturidade. Estejamos atentos. Quando chegar o tempo da pressão final, fique firme, não vacile. Deus nos fará vencedores. Nós seremos aprovados
Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O que acontecerá com os cristãos com a intensificação da apostasia? Ó Senhor Jesus. O amor vai se esfriar de quase todos. Ó Senhor Jesus. Aqui o irmão mostrou para nós que a apostasia e a iniquidade juntas, Senhor Jesus, faz com que o amor se esfrie. Senhor Jesus. O amor é a expressão do próprio Deus. Não é simplesmente ser um cristão amável, que sabe falar coisas amáveis, Senhor Jesus, mas de fato expressar Deus. Deus, ele tem a sua manifestação, ele deu para nós o Espírito, os 7 Espíritos, que antes os irmãos mostravam para nós que era o Espírito 7 vezes intensificado, mas hoje a revelação mostrou para nós que esse 7 quer dizer completo. Ó Senhor Jesus. Então é o Espírito na sua completude, Senhor Jesus. É o Espírito em todos os seus aspectos. Então não é questão de intensificação, mas é questão de um Espírito completo para cada um de nós. O Espírito se expressando no seu máximo. Por isso que nós precisamos acordar, despertar, Senhor Jesus, porque o Espírito, o Senhor, a palavra está dando o máximo para nós. Eu preciso extrair essa riqueza, ó Senhor Jesus, não só para a minha vida, mas para a vida daqueles ao meu redor. Senhor Jesus, o amor vai se esfriar. Um amor frio, Senhor Jesus, é resultado de uma fé fraca. Senhor Jesus, uma fé fraca vai te abalar quando a pressão aumentar. Ó Senhor Jesus, então o Senhor está preocupado com a nossa pessoa, Ele está preocupado com a expressão da sua vontade, porque no fim dos tempos, somente a expressão pura de Deus é que pode realmente levar a sua vontade adiante. Vamos despertar, vamos nos encher de Cristo. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje, nos encher do que Deus tem nos dado, para podermos ficar firmes. Ó Senhor Jesus. A Bíblia fala que nós precisamos receber todos os elementos da fé, naquele dia, depois de ter suportado todas as coisas, permanecer firmes. Não adianta você passar pelas coisas e depois ficar abalado, não aprender nada com as situações. Hoje o Senhor tem nos provado, nos aprovado, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa permanecer firme, permanecer na sua presença. O inimigo, ele quer nos tirar da presença de Deus com muitos conceitos, muitas coisas, mas o Senhor está despertando em nós, ó Senhor Jesus, um buscar interior, um buscar pela realidade de Deus, graças ao Senhor, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que a apostasia já está operando, a iniquidade está operando, e a apostasia mais a iniquidade juntas estão esfriando o amor, ó Senhor Jesus. O inimigo, ele até quer que você tenha um amor, mas um amor que não é o amor de Deus, é um amor humano, é um amor simplesmente de fazer obras exteriores, de fazer coisas boas, de fazer boas ações, ó Senhor Jesus, mas que nada tem a ver com a palavra. Ele só quer que cada um de nós tenha uma falsa sensação de que estou fazendo coisas boas, não estou atrapalhando ninguém, está tudo tranquilo, ó Senhor Jesus. E aí você vai se afastando da palavra de Deus, porque está tudo bem, tudo muito tranquilo, como o irmão falou, apesar de a gente estar no princípio das dores, hoje a gente está vivendo, apesar de estar numa pandemia, a gente está vivendo tempos de bonança. Nós temos liberdade de pregar o evangelho, de viver Cristo, de viver a vida da igreja, Senhor Jesus. Mas está mostrando que a apostasia já está acontecendo, ó Senhor Jesus, mas ela vem em 2 etapas. A primeira etapa, Senhor Jesus, é uma apatia, Senhor Jesus. Existe simpático e antipático. A pessoa simpática, é uma pessoa que ela atrai as pessoas, ela é uma boa pessoa, ela trata os outros de maneira boa. Uma pessoa antipática já não gosta, não tá de cara fechada e tal. Mas existe apatia e empatia. Apatia é contrário à empatia. Empatia, o Senhor tem mostrado para nós, que tem a ver com esplâncnon de Cristo, os seus entranhados afetos, algo íntimo, algo do interior. Empatia é se colocar no lugar do outro, ó Senhor Jesus. Apatia é o contrário, eu não me coloco no lugar do outro, eu só quero o meu benefício. E hoje, infelizmente, isso está entrando no viver dos cristãos. Hoje cada cristão só se preocupa consigo mesmo. A maioria dos cristãos só se preocupa se ele está bem, se ele está fazendo as coisas, se está tudo certinho. Senhor Jesus, ele não vai diante de Deus, não vai perguntar se está tendo um viver que agrada a Deus. Senhor Jesus, se ele estiver bem, está tudo tranquilo.
Ó Senhor Jesus. Mas ele mostrou, né, que num primeiro momento é só um afastamento ali, um esfriamento, uma apatia. Ó Senhor Jesus. Ali, né, uma questão de fé. Né? Então as pessoas estão substituindo a fé. Né? Se você tem algo que você acha que é fé, não, eu acho que isso aqui é fé, isso se torna fé? Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que não. Fé é aquilo que está vindo para nós através da palavra de Deus. Eu não posso achar que qualquer coisa é fé. Por isso que o Senhor falou, quando ele vier, ele vai achar fé na terra. Hoje cada um diz que tem sua fé. Não, eu tenho minha fé, eu compreendo dessa maneira, querem ficar discutindo palavra, mas não querem ir diante de Deus. O próprio Senhor mostrou isso lá em João 5. Ó Senhor Jesus. Né? Muitos vêm às Escrituras porque julgam ter ela a vida eterna. Mas porém não quereis, né, vir a mim para terdes vida. Então eles vão ali procurando a vida eterna, mas não querem ir diante de Deus para achar essa vida. Não, só o que eu falei aqui, se eu entendi já está bom. Ó Senhor Jesus, mas estou mostrando para nós, ele precisa achar fé, ele precisa achar os elementos divinos em nós. Existe a fé objetiva que está fora de nós. Independente de eu crer ou não crer, essa fé existe. Ela é o elemento, a natureza do próprio Deus. Agora, a palavra é o veículo que está trazendo para nós essa fé. Essa fé eu preciso ouvir, depois eu preciso compreender na minha mente e ela precisa alcançar o meu espírito. E aí ela precisa começar a me transformar de dentro para fora, ela precisa se tornar a minha fé. Eu preciso crer, eu preciso aceitar a palavra de Deus. Só que hoje, quando a palavra chega, as pessoas falam assim, não, isso eu não quero porque isso não vai me beneficiar. Ó Senhor Jesus, elas não estão se preocupando. Durante a semana a gente vai ver, né, a questão do pós-modernismo com suas características, né, de cada um querer procurar aquilo que é próprio, né? Só se importa consigo mesmo, não importa aquilo que vai acontecer com os outros. E o Senhor está mostrando para nós que o que importa é a gente obedecer a sua palavra, né? A gente vê ali no caso de Saul, Deus foi lá e constituiu Saul rei, foi o primeiro rei, né, do povo de Israel, Senhor Jesus, e Deus deu para ele uma ordem, e ele chegou e não obedeceu. E depois ele chegou e falou, não, eu vou tomar o melhor aqui do novilho do povo aqui, o melhor eu vou sacrificar para Deus. Aí Deus teve que mandar Samuel teve que falar com Saul, por acaso Deus se agrada em holocaustos e sacrifícios ou em que se obedeça a sua palavra? Hoje muitas pessoas querem basear a fé naquilo que eu posso fazer para Deus, naquilo que eu posso garantir para a minha vida. Não, eu tenho fé que vou conseguir isso, eu tenho fé que Deus vai me dar isso, eu tenho fé que vou conseguir fazer isso. Isso não é fé. A fé, ela vem pela obediência à palavra. Ele mostrou para nós, né? No fim dos tempos, muitos vão se escandalizar. Trair o quê? Trair a fé. Trair e odiar aqueles que estão levando a fé sem anjo. Então ele mostrou que se a gente hoje na vida da igreja não se preparar para o tempo do fim, nós vamos ser abalados. A fé vai vir com a sua exigência e nós vamos dizer, não vou conseguir. E aí é o que tem já acontecido no meio cristão. Alguns olham e falam assim, não quero fazer isso. Aí ele começa a espalhar para os outros, dizendo, não, isso aí é uma heresia. Ó, isso aqui não pode fazer, isso e aquilo. Ó Senhor, eu estou mostrando para nós, olha, eu preciso me preparar. Muitos cristãos estão se escandalizando, traindo e odiando a fé. Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor hoje, né, como o irmão falou aqui, né, os comportadores dinâmicos estão saindo, orando pelas pessoas. Senhor, distribuindo os livros, né, que trazem vida, né, através do Instituto Vida para Todos. A palavra está sendo pregada e as pessoas estão entrando em contato. Graças ao Senhor, muitos cristãos estão procurando, entrando em contato com o Instituto, né, e falando, olha, tenho acompanhado essa palavra já há um tempo, olha, eu estou reunindo uma igreja, mas já percebo um tempo que não se prega a verdade, só se prega aqui o que o outro quer ouvir e tal, mas eu estou buscando o Senhor. Tem igreja na minha cidade, aí vai lá, procura, né, e passa a reunir com os irmãos. Ó Senhor Jesus, recentemente acharam um pastor, né, que estava decepcionado com tudo e já tinha um grupo de pessoas que ele estava ali levando, né, apacentando, levando a palavra. E estava falando, Senhor, não é possível que só eu estou vendo isso aqui. E aí entrou em contato com os irmãos, né? O Senhor providenciou esse encontro, levou ali o irmão, levou o livro, deixou o contato, esse pastor leu o livro e falou, essa visão que eu tenho, essa visão que Deus me deu, vocês reúnem com isso aqui?
Aí o irmão falou, sim, a gente lê esses livros, a gente está levando esse livro, nós reunimos já com essa base. Aí o pastor falou, olha, eu quero reunir junto com vocês. Senhor, e ele trouxe as pessoas, porque tem alguns, como aquele mostra que o amor se esfriará de quase todos, né? O amor se esfria é algo negativo, mas esse quase todos é algo positivo. Nem todos vão se deixar abater, nem todos vão se deixar abalar. Hoje a pressão já é grande, Senhor, para que as pessoas não sigam o caminho da fé. Porque o caminho da fé, eu tenho que abandonar minhas preferências, eu tenho que seguir o caminho do Senhor. Ó Senhor, eu tenho que buscar aquilo que é de Deus. E como mostrou, daqui a pouco vem uma segunda fase, que em primeiro lugar vai lidar com as questões do povo de Deus, o povo judeu, mas isso vai refletir também nos cristãos. Ó Senhor Jesus. Então ele mostrou para nós que eu preciso me aprofundar na palavra. Se a gente não se aprofundar, tiver uma fé superficial, rasa, essa fé vai ser abalada. Quando a pressão vier, quando a pressão aumentar. Por isso a gente precisa ouvir da palavra. Ouvir a palavra profética, praticar a palavra profética, porque essa palavra está nos dando direção e está nos preparando para a volta do Senhor. Isso está nos levando a exercitar o Espírito, a ter um Espírito forte. O irmão compartilhou, né? Nessa palavra, não sabe o que não é diário, mas ele mostra para nós que uma fé forte gera o amor de Deus, gera um amor forte. Se a sua fé é fraca, o seu amor é fraco, o seu amor se esfria. Então ele mostrou que o amor se esfriar é o resultado de uma fé fraca. Então, mas o que nos traz fé? Por isso que mostrou, se você não se consolidar com os pilares da vida cristã, né, que são a fé, o amor e a esperança, se hoje você não buscar a aprovação de Deus, você vai balançar. Você vai olhar e falar, será que é isso mesmo? Ó Senhor Jesus. Então ele mostrou, né, está vindo aí a apostasia, né, que é o abandono da fé. Né? Ele mostrou aqui que é essa apatia generalizada, profunda, não me importa com o outro, me importa comigo. Então não está preocupado em testar, em provar a fé. Não, eu quero só uma fé teórica. Tá bom para mim, estou fazendo coisas boas, faço boas ações, faço boas obras, já está tudo bem. Faço obras de caridade. Ó Senhor Jesus, e não é por aí. O Senhor está mostrando para nós, Senhor Jesus, que o Senhor tem nos dado ferramentas para tocar na sua vontade. Ele mostrou que hoje o que os comportores estão fazendo hoje é algo inédito. Senhor Jesus, e ele fala para nós que quando Deus faz algo inédito, é porque tem algo grande chegando. Então o Senhor está mostrando para nós que a sua vontade está sendo cumprida, né? A gente leu Atos 24 todo ali, né? Olha, o sinal do final dos tempos. E mostrou também que ali os discípulos tiveram uma reação, foram perguntar ao Senhor. O Senhor tem nos mostrado a palavra. O irmão mostrou aqui, olha, por que eu estou falando isso com vocês? Como que você se sente ao tocar nessa palavra? Por que eu estou chamando a atenção? Alguns estão pegando essa palavra e falam assim, não, o irmão está falando que eu não estou me consolidando, que eu não tenho fé. Ah não, aí já se revolta. Não, o irmão está falando para você, olha, você está se firmando, você está tendo comunhão com o Senhor. Olha, o Senhor falou com os discípulos, ali que, olha, vocês querem mostrar o templo, não vai ficar pedra sobre pedra. Olha, vai acontecer alguns eventos aí os discípulos aproveitaram o momento que o Senhor estava sentado e foram perguntar. Eles tomaram a iniciativa, Senhor, fala para nós que sinais são esses do final dos tempos. Aí o Senhor foi e falou, olha, ninguém vos engane. Vai acontecer algumas coisas. Então, diante disso tudo, será que a gente está ouvindo isso tudo e se revoltando, né? Recebendo o efeito da apostasia, o efeito da iniquidade? Ou será que nós estamos indo diante do Senhor? Senhor, mostra, fala comigo. Ó Senhor Jesus, né? Senhor, eu preciso ouvir, me ajuda na minha falta de fé. Ó Senhor Jesus. Então ele mostrou aqui, o Senhor está nos dando a sua palavra, nos trazendo o evangelho da palavra do reino, né? Graças ao Senhor, né? Por essa questão de pandemia hoje, todos os finais de semana nós temos 2 mensagens. Então mostrou que também é uma ferramenta da pregação do evangelho. Por um lado tem os comportores na rua, né? Seja comportores dinâmicos ou semidinâmicos, ou a igreja cooperando, né, levando esse evangelho para a rua, e seja também o evangelho alcançando toda a terra de forma virtual, porque a internet tem um alcance muito maior. Tem pessoas sendo alcançadas no Brasil e fora do Brasil, né? Irmãos nos Estados Unidos, na Alemanha, na Turquia. Senhor Jesus, um grupo de irmãos entraram em contato conosco no Paquistão. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor por causa desse alcance. É uma ferramenta que o Senhor tem nos dado para levar a palavra profética.
Cristãos estão percebendo e estão indo diante do Senhor. Senhor, qual a tua palavra? Esses sinais, como que, né, os sinais que o Senhor falou estão acontecendo, e agora? Senhor Jesus, o que nós vamos fazer? A gente vai ficar simplesmente olhando? Não, Senhor, eu quero ser aprovado. Né? O Senhor está mostrando para nós que Ele quer que nós vivamos o reino, e tem pessoas que também estão vindo viver conosco esse evangelho do reino. Mas cabe a nós, cada um de nós, reagir. Ó Senhor Jesus, a gente precisa crer na palavra, avançar, a apostasia tem o seu efeito. A palavra de Deus também tem seu efeito, mas ela tem efeito naqueles que creem. Então nós precisamos mudar nossa atitude e precisamos crer na palavra. Senhor Jesus, não é simplesmente buscar qualquer coisa, mas receber o verdadeiro elemento da fé, aquilo que traz realidade, aquilo que traz verdade de Deus para a nossa vida. Ó Senhor Jesus, e a gente não pode achar como foi colocado no elemento de não, que eu estou salvo, está tudo tranquilo. Ó Senhor Jesus, não, a gente tem que perceber mesmo que, olha, essa palavra que traz uma verdade, traz uma mudança, uma reação. Ó Senhor Jesus, não deixa o inimigo satisfeito. A gente viu ontem, no início do alimento diário, mostrando que Deus preparou Cristo para reinar, para ser um co-rei. Ó Senhor Jesus, mas o inimigo de Deus não ficou satisfeito com a escolha de Deus. Ó Senhor Jesus, e aí ele quis fazer muitas coisas para impressionar Deus, talvez, né? Talvez se eu impressionar Deus, olha, eu vou tirar Jesus de jogada e Deus vai me considerar Senhor Jesus. Só que, como a gente tem visto, né? A gente não pode mudar a vontade de Deus, né? A gente até pela oração até pode, né, tocar no coração de Deus, mas a gente não vai levar Deus a fazer aquilo que Ele não quer, Senhor Jesus. Mas se a gente não tocar na fé, não for, né, diante do Senhor de maneira adequada, a gente pode impedir Ele de fazer aquilo que Ele deseja, porque Ele precisa de nós. Ó Senhor Jesus, e como a gente viu, né, o anticristo está vindo, a apostasia, nos seus dois estágios. No primeiro estágio, uma apatia, né, uma fé ali que não tem tanta base na palavra, não preciso disso, não preciso daquilo, eu tenho meu conceito e você tem o seu, não preciso buscar Deus. Ó Senhor Jesus, e aí cada um fica na sua. Ó Senhor Jesus, né, nos últimos tempos, né, o homem vai ser egoísta, avarento, amante de si mesmo, mais amante dos prazeres que amante de Deus. A gente vai ver isso com mais detalhes durante a semana. Então ele mostrou que esse é o sinal do final dos tempos. Mas como eu sempre falo aqui no alimento diário, isso aqui é algo que você vai ver no outro? Não, o outro é avarento, o outro, não, você precisa ver em você. Senhor Jesus, será que eu tenho ido diante do Senhor? Será que eu tenho buscado? Ó Senhor Jesus, a Bíblia mostrou para nós que a gente precisa, né, nos encher da fé. A fé vai nos encher do amor de Deus. Mas o que é amor para você? Ó Senhor Jesus, amor é quando todo mundo me trata bem. Ó Senhor Jesus, então se alguém não te tratar bem, ele não te ama, Senhor Jesus. Então acontece, né? Então a Bíblia fala que Deus, por nos amar, Ele nos repreende. Ele açoita, né, o filho que ama. Aquele que não é repreendido não é filho, é bastardo. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor fala que Ele repreende aqueles que Ele ama. Mas às vezes a gente, no nosso conceito, eu não aceito. Ó Senhor Jesus, é o que Ele mostrou aqui. Alguns vão se escandalizar, trair e odiar. Esse é o caminho de Deus? Eu não quero isso para a minha vida não. Aí acontece, acabou se levantando contra tudo aquilo que é Deus, é o segundo estágio. Então, irmãos, o que a gente precisa perceber? O primeiro estágio te leva ao segundo estágio. Vai chegar um momento que isso vai ser geral, vai ser o mundo inteiro. Mas hoje a gente já consegue ver isso. Muitos cristãos querem afrontar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, por causa do seu conceito, ao invés de buscar diante do Senhor, ao invés de esperar no Senhor, ao invés de aguardar a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente viu ontem que quando a besta vier e emergir, uma das suas cabeças vai ser ferida como de morte, mas vai ser curada. A gente viu aqui, o anticristo vai ser morto e vai ressuscitar. E aí nesse momento, Satanás entra nele. Aí ele se torna verdadeiramente o anticristo, aí começa a grande tribulação. A Bíblia fala que ele vai comunicar fôlego a uma estátua, para levar as pessoas a adorarem a besta. E ele vai ter autoridade por 42 meses, né, 3 anos e meio, para perseguir os cristãos e matar todos aqueles que não adorarem a besta. E a Bíblia ali mostra, para a gente viu no dia de ontem, essa palavra me impressionou. Senhor, ontem não deu tempo de compartilhar, mas hoje o Senhor me incomodou para compartilhar, que a Bíblia fala ali que eles vão se espantar
ó Senhor Jesus, vão se maravilhar pelas coisas que a besta está fazendo e vão seguir a besta. Por quê? Porque foi dado simplesmente um poder de uma estátua falar. As pessoas vão tomar isso como um sinal divino. Senhor Jesus. E o que tem de Deus nisso? É isso que a gente tem que perceber. Às vezes as pessoas estão assim, não, tem que amar, tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo ali. Mas será que tem Deus nisso aí? Será que tem Deus nessa atitude? Ó Senhor Jesus. Então muitos cristãos estão sendo levados, enganados, como a gente viu ali em Mateus 24, falsos cristos, falsos profetas, falsas doutrinas, ensinos, espíritos enganadores, ó Senhor Jesus. E estão afrontando a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, e é isso que a gente tem que prestar atenção aqui. O que o irmão está chamando a atenção para nós, e vai falar durante toda essa semana, que tudo isso não é para olhar as coisas no mundo. O mundo está sendo preparado para a volta do anticristo. O inimigo quer tirar a referência da palavra de Deus das pessoas, cauterizando a consciência, e também quer tirar da sociedade, mudando as leis. Ó Senhor Jesus, a gente vai ter mais detalhes durante a semana. Mas por que ele quer tirar essa referência da palavra de Deus? Para ele poder fazer aquilo que ele quer. Mas isso é um sinal no mundo. Mas o que o Senhor está mostrando para nós é um sinal entre os cristãos. O amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quem tem amor? Lá em 1 João mostra que o amor procede de Deus. Quem não conhece, quem não tem amor, não conhece a Deus. Então, se ele está falando do amor se esfriar, ele está falando de quem? De quem tem amor. E quem tem amor? É quem tem Deus. Então, ele está falando do amor se esfriar aonde? É nos cristãos. É nas pessoas que têm o Senhor. As pessoas do mundo são do mundo. E a gente precisa, como mostrou aqui, pregar o evangelho, salvar as pessoas e aperfeiçoá-las. Como? Fazendo despertar aquilo que Deus colocou dentro delas, que é a consciência. A consciência delas leva as pessoas a tocar na palavra de Deus, a perceber que há algo de Deus ali no falar. Então nós precisamos nos alertar. A gente precisa estar bem alerta quanto ao que o Senhor tem feito. Ó Senhor Jesus. Durante a semana tem um momento que o irmão fala que ele tem aprendido muito a apreciar o livro de Salmos. Salmos, para ele, antigamente Salmos era um livro de poesia, que falava coisas bonitas. Mas o Senhor tem mostrado para ele que Salmos é algo profético. É o que fala do viver cristão. É o que mostra a vontade de Deus, Senhor Jesus. E quando fala de esfriamento de amor, e quando falou para nós aqui essa questão da gente ver a questão da fé, do amor e da esperança nos cristãos, os cristãos se escandalizarem, traírem e odiarem a fé, ó Senhor Jesus. O Senhor me lembrou de Salmo 55. A partir do versículo 12 fala: com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Senhor Jesus. Então ele mostrou que foi se multiplicando a iniquidade, a maldade na morada, no íntimo, contra aquele que era igual, Senhor Jesus, naquele que também era filho de Deus, naquele que também ia à casa de Deus. E esse passou a afrontar. Mas ele mostra uma saída. Eu, porém, invocarei o nome do Senhor. Então o Alimento Diário mostrou para nós uma saída. A gente tem que se preparar como igreja, Senhor Jesus, ouvindo e praticando a palavra profética, essa palavra que está nos dando direção, nos preparando para a volta do Senhor. Aí ele mostrou, desenvolvendo, consolidando os pilares da vida cristã, a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança, para que eu seja aprovado por Deus, minha fé seja provada e aprovada, e que eu fique firme. No final ele fala que estejamos atentos quando chegar o tempo da pressão final. Amados, é uma grande pressão. Senhor Jesus, você vai ter comunhão com um cristão, ele quer te afrontar, porque acha que conhece a palavra, porque acha que conhece a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, mas isso é o efeito da apostasia, o efeito do esfriamento do amor,
Hoje cada um tem a sua verdade, mas nós precisamos despertar. Deus é a nossa única verdade, nossa única referência. Ó Senhor Jesus, se você ainda não assistiu a mensagem dessa semana, assista. O link está aqui embaixo na descrição. Você vai ouvir essa palavra de maneira completa, né? Quase 1h17. Se organiza, Senhor Jesus. E você vai ver ali o irmão, né? O Senhor falando. Ó Senhor Jesus, que a gente precisa realmente perceber todas essas coisas, porque o inimigo quer esfriar os cristãos. Ele quer uma afronta à palavra. Ele quer tirar os cristãos como referência. Quer tirar a palavra como referência do nosso interior. A gente não pode permitir. Senhor, Jesus, a gente precisa ter uma fé forte, uma fé que não se abala, uma fé forte que gera um amor forte. Que amor forte é esse? O amor de Deus. Não é um conceito de fé, não é um conceito de amor, Senhor Jesus, mas é realmente a estrutura de Deus. É Deus nos dando uma estrutura para a gente poder suportar todas essas coisas, para a gente poder realmente, de fato, viver. Isso mostrou para nós como igreja temos que nos preparar. Hoje nós já sofremos uma pressão, mas a pressão final é algo maior, e eu também preciso me preparar para ela. Ó Senhor Jesus, mas é me enchendo da palavra. Senhor Jesus, não é me enchendo de conhecimento, mas me enchendo do amor que vem através da palavra. Não é um conceito humano de amor, mas um conceito divino, um conceito que livra as pessoas, que salva as pessoas das trevas, que salva as pessoas da artimanha do maligno, que salva o cristão de se transformar num amor frio, um amor morno. Ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente Ele possa nos colocar no quase todos, que a gente possa ser aqueles que não se esfriam, que não deixam a iniquidade tomar conta, mas que realmente buscam a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.